própria, dando-lhe forma de um bezerro. Então disseram: estes são os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. Vendo isso, Arão edificou um altar diante do bezerro e anunciou: amanhã haverá uma festa dedicada ao Senhor. Na manhã seguinte, levantaram cedo e ofereceram holocaustos e ofertas de comunhão. O povo se assentou para comer e beber e levantou-se para se entregar à farra. Então o Senhor disse a Moisés: desça, porque o seu povo que você tirou do Egito se corrompeu. Muito depressa se desviaram daquilo que lhes ordenei e fizeram um ídolo em forma de bezerro. Curvaram-se diante dele, ofereceram-lhe sacrifícios e disseram: ó Israel, estes são seus deuses, que tiraram vocês do Egito. O Senhor disse a Moisés: tenho visto que este povo é um povo obstinado. Deixe-me agora, para que a minha ira se acenda contra eles e eu os destrua. Depois farei de você uma grande nação. Amém? Vamos parar por aqui, vamos orar, pedir ao Senhor que abra o nosso entendimento para que a gente entenda a palavra dele. Senhor, em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos por estarmos aqui na igreja, fazendo o que podemos fazer de melhor, Pai, meditando na tua palavra, assim como o Senhor nos ensinou. Pedimos ao Senhor que fale conosco, ó Deus, que o Senhor me usa, Pai, simplesmente como um instrumento, ó Deus, para falar tudo aquilo que precisa ser falado nesta noite, ó Pai. Toda honra e toda glória será dada a Ti, que o Teu Espírito Santo, ó Deus, nos convença da nossa condição humana, da nossa condição de pecado, ó Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém, igreja? Esse texto é um texto bem conhecido, né, do bezerro de ouro, que fala sobre idolatria, que fala sobre infidelidade do povo, impaciência, e é sobre isso que nós vamos falar hoje. Porque nesses 10 versículos, o que a gente percebe? Em primeiro lugar, um líder corrompido e fraco, que foi Arão, que obedeceu à vontade do povo, que não ofereceu resistência nenhuma quando o povo pediu a ele que levantasse um ídolo para que eles adorassem. Vemos a incredulidade e a impaciência do povo de Deus, porque Moisés estava demorando no monte, mas estava fazendo o que Deus mandou. E eles não podiam esperar mais, já estavam cansados, entediados, então resolveram simplesmente abandonar o Deus que havia os tirado do Egito para simplesmente adorar um ídolo, um bezerro de ouro que não vê, que não escuta, que não fala. E em terceiro lugar, nós vemos aqui o que? A necessidade que o ser humano tem em se apegar a coisas, se apegar a ídolos, idolatrar alguma coisa. O ser humano, ele nasce com essa vontade de adorar alguma coisa. E aí muitas vezes, erroneamente, ele adora outros deuses, ídolos, e muitas vezes, sabendo o que é certo, como o povo de Israel aqui sabia, adoram outros deuses. Então foi tudo isso que aconteceu aqui. Então, baseado nessas 3 coisas que eu falei para vocês, nós vamos falar sobre cada uma delas. 3 pontos que nos levam ao perigo da idolatria. Porque é algo corriqueiro, é algo extremamente antigo e extremamente atual. E é algo que o Senhor odeia. Tanto que isso está até nos mandamentos. E antes dos mandamentos, o Senhor já havia falado ao povo: não adore outros deuses, não façam para vocês outros deuses. E a gente vê na Bíblia que existe, né, de Gênesis a Apocalipse, existe uma guerra espiritual, não sei se vocês já perceberam isso, do povo traindo o Senhor e adorando sempre outros deuses. Existe uma guerra espiritual baseada nisso. E hoje em dia não é diferente. Nós estamos na era moderna, nós estamos, né, há tantos e tantos anos à frente, e até hoje nós somos infiéis com o Senhor, nós traímos o Senhor e cometemos idolatria. Então vamos lá. Primeiro tópico que eu separei aqui diz assim: cuidado com quem você escolhe como líder espiritual. O que está dizendo aqui? Quem quiser me acompanhar, do versículo 2 ao versículo 5, no texto ao qual nós acabamos de ler,
diz assim: Arão respondeu-lhes: tirem os brincos de ouro das suas mulheres, dos seus filhos e das suas filhas e tragam para mim. Versículo 4: ele os recebeu e os fundiu, transformando tudo em um ídolo que modelou como uma ferramenta própria, dando-lhe uma forma de bezerro. Então aqui, nesses versículos, o que a gente acabou de perceber? O que a gente acabou de ver? A atitude de um líder. Um líder que fez o que o povo queria. Será que isso é semelhante aos dias de hoje? Um líder que fala o que o povo quer. Um líder que age conforme o povo quer e não conforme o Senhor ordenou. E hoje nós estamos cheios de pastores, líderes espirituais que são Arões. São fracos como Arão. São infiéis como Arão. São corrompidos como Arão. Porque Arão era um homem corrompido. Arão ainda não tinha entendido, ainda não era um homem convertido ao Senhor. E nós vivemos isso hoje. E muito. E não é pouco, não, é muito. Quantos e quantos homens possuem títulos de pastores, apóstolos, bispos, constroem templos magníficos, maravilhosos, impérios religiosos, mas não fazem a vontade de Deus. Não pregam o que diz as Escrituras. Ao contrário disso, eles falam o que o povo quer. Eles governam as suas igrejas de acordo com a vontade do povo. Por quê? Porque são corrompidos, são fracos, são idólatras. No fundo, são idólatras corrompidos, cheios de pecado, vivendo uma vida totalmente dissimulada, dominados pela cobiça financeira, toda sorte de perversidade e carnalidade. São líderes que estão hoje à frente de igrejas, de grandes igrejas, enganando, ludibriando o povo, fazendo tudo da forma errada, falando simplesmente de bênçãos materiais, de bênçãos sentimentais, e nunca você vê essas pessoas falando de pecado, de renúncia, de doutrina. Você nunca vê essas pessoas confrontando os seus fiéis. Por quê? Porque vocês podem ver, uma igreja que prega a palavra de Deus, que confronta, porque a palavra de Deus ela é muito mais confronto do que o contrário. Isso aqui não é um livro mágico que a gente lê, que a gente procura que bênçãos e bênçãos, que realmente tem muitas bênçãos para aqueles que servem ao Senhor, mas aqui é muito mais renúncia, mudança, sacrifício da nossa carne, mudança de atitude e obediência ao Senhor. A Bíblia é muito mais sobre isso. Ela aponta para a maior bênção de todas, que é a salvação, que é vencer a morte. Essa é a maior bênção de todas. A partir do momento que você entende isso e adquire isso, acabou. O que vier é lucro. Você está aqui de passagem e sabe que existe um lugar guardado para você, porque você crê naquele que falou, que todo aquele que nele crê, ainda que morto, viverá. Então essa é a maior bênção do Evangelho. E você não ouve isso nas igrejas. Infelizmente, a gente não ouve isso nas igrejas. Ao contrário, a gente ouve, são coisas diferentes. É tipo, você vai vencer, coloque o seu projeto na presença de Deus. Essa empresa que você abriu vai prosperar, porque Deus não é filho do homem para que minta e não sei o que, está escrito. Está escrito em Malaquias capítulo 3, versículo 10, que se você trouxer o dízimo, Ele vai abrir as portas e as janelas do céu, e Deus não mente. É isso que se ouve. Só isso que se ouve. Então creia, amanhã vai ser uma segunda-feira diferente, vai ser uma quinta-feira, uma sexta-feira, Deus vai te abençoar. Creia. O que está falando? Bênçãos materiais, idolatria financeira. Deus pode fazer isso com a gente? Pode, basta Ele querer, mas não é o plano. Deus tem planos diferentes para cada um de nós. Se todos os cristãos fossem para ser ricos e milionários, como as igrejas pregam, como é que seria o mundo, será, hein? Seria um negócio interessante, né? Como existe muito evangélico, até mesmo a desigualdade social ia mudar bastante. Mas não é isso que Deus tem para nós. Deus tem muito mais do que isso. Então nós precisamos tomar cuidado, primeiramente, com os líderes.
as pessoas que você segue, as pregações que você assiste. A gente ouve tanta besteira no Instagram, né? Tanta besteira em outras redes sociais, a gente ouve tanta besteira no YouTube, e a gente precisa aprender a filtrar isso. A gente precisa aprender a identificar se aquilo que está sendo falado é bíblico ou não. E como é que você vai aprender isso? Lendo Bíblia, frequentando cultos onde a palavra é pregada de forma fiel do que diz as Escrituras, onde se fala de arrependimento, onde se fala de mudança, sabe? Onde mostra verdadeiramente a nossa condição pecaminosa, porque mesmo como cristãos, nós somos pecadores e pecamos todos os dias e pedimos perdão para Deus e a misericórdia se renova, e aí nós vamos cada dia tentando melhorar mais. Mas nós temos os deslizes, tem dia que a gente não está bem, e a gente vai caminhando, pelejando, e orando, e lutando, e Deus vai abençoando. Então você precisa fugir de tudo isso. A gente viu agora, por exemplo, no carnaval, né? Tinha igreja que tinha sunset no carnaval. Sunset. A galera de óculos, de finalzinho de tarde e tal, curtindo, música evangélica. E o carnavalzinho top lá deles e tal. E aí? Até que ponto isso é permitido? Até que ponto isso não é permitido? Você precisa entender isso. Tudo, né? O que Paulo disse? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Eu tenho que fazer aquilo que eu sei que é certo, mas tem coisas que eu não preciso fazer na frente dos outros. Não me convém fazer certas coisas para escandalizar os neófitos. O que são neófitos? Os novos na fé. Nós temos essa responsabilidade e muitas vezes não fazemos. Então nós estamos vivendo uma era da igreja muito complicada. E você precisa aprender a seguir um líder certo. Um homem de Deus. Um homem que está ali para pregar Jesus. E não é infiel, não é idólatra, não está ali para servir à fama e ao dinheiro, porque é o que mais tem hoje. Igrejas gigantes, igrejas milionárias, que os seus pastores estão abastados de bênçãos, de dinheiro, de carro importado, de casa em condomínio e tal. Mas e aí? E o Evangelho? E Cristo? Tem sido pregado da forma certa? Então a primeira coisa que nós aprendemos aqui, com o exemplo de Arão, é sobre isso. Você não pode ter um pastor na sua vida fraco, um pastor que faz a vontade do povo, um pastor que não aguenta a pressão do povo. Vocês acham que nós pastores, por exemplo, pastor José Carlos, eu que sou vice-pastor da igreja, muitas pessoas já chegaram em nós querendo mudar toda a igreja e caminhar para uma linha neopentecostal para poder encher a igreja. Não, porque nós temos que fazer isso, porque nós temos que colocar isso e mudar, e fazer um evento, e fazer não sei o que, e tal, porque a igreja precisa explodir, a igreja precisa crescer, vamos fazer encontros, vamos fazer isso. A gente precisa ser forte para explicar para aquela pessoa, para abrir a Bíblia e mostrar, meu irmão, não é assim que funciona. Nós não estamos aqui para encher a igreja de pessoas. Nós não estamos aqui para lotar a igreja de pessoas não convertidas, simplesmente pelo quê? Dinheiro. Porque quanto mais gente, são números, matemática não falha. Quanto mais pessoas eu tenho dentro de uma igreja, de qualquer instituição, sustentando aquilo, ofertando, mais dinheiro vai entrar. Então quanto mais eu fazer essa igreja crescer, funciona como uma empresa. Funciona como uma empresa. Quanto mais eu investir na empresa, mais ela vai crescer. Só que igreja não é empresa. As pessoas precisam entender isso. Isso aqui não é um negócio. Isso aqui não foi feito para dar dinheiro. Jamais. Jamais. Eu não sou contra pastores serem prósperos, não. Acho que o pastor tem que, o pastor estuda, o pastor batalha, o pastor vive uma vida tão difícil até ele alcançar uma igreja estruturada. Ele tem todo o direito de ter uma casa boa, um carro bom, de viajar, como os irmãos fazem. Por quê? Porque ele não é diferente. De passear, de usar boas roupas, normal. Mas eu sou contra o enriquecimento.
aquela coisa que foge do padrão. Isso eu sempre vou ser contra. Eu acho que não cabe a nós, homens de Deus, termos riqueza dessa forma. Ao contrário, está sobrando, nós temos que investir na obra, nós temos que ajudar pessoas. Então você precisa aprender a filtrar quem você ouve e quem você segue, amém? Faça isso, não seja enganado por qualquer vento de doutrina, não se deixe levar por qualquer empolgação. Mas está falando de Deus, né? Quantas e quantas coisas a gente vê errado e fala, mas está falando de Deus, mas está falando de Deus. Tudo aponta para Deus, tudo aponta para Deus no mundo, tudo é de Deus, mas tudo está certo? Está na Bíblia? É a maneira correta? Se não é, não vá. Olha o que diz no texto de Judas, capítulo 1, versículo 12 e 13. Quem quiser abrir aí, quiser colocar no telão aqui também. Livro de Judas, penúltimo livro da Bíblia. Ele escreveu um só capítulo falando sobre essas coisas. Judas, capítulo 1. Versículo 12 e 13. Colocou aí? Diz assim: esses homens são rochas submersas nas festas de fraternidade que vocês fazem. Comem com vocês sem temor algum, de modo que pastoreiam a si mesmos. São nuvens sem água, carregadas pelo vento de um lado para outro. Árvores de outono sem frutos, 2 vezes mortas, arrancadas pela raiz. São ondas bravias do mar, que espumam os seus próprios atos vergonhosos. Estrelas errantes para quem está reservada a escuridão das trevas para sempre. Veja só, o texto aqui de Judas fala sobre homens que se infiltravam no meio do povo de Deus para pregar falsas doutrinas e pastoreavam a si mesmos. E até hoje, depois de mais de 2000 anos, isso acontece. Muitos homens criam suas igrejas, montam seus negócios, criam seus negócios evangélicos e religiosos para simplesmente pastorear a si mesmo. Comem a ovelha, comem toda a lã da ovelha e pronto. E muitas pessoas hoje estão machucadas por causa disso. Então, aprendam a filtrar. Amém? Segundo, que eu tinha falado na própria introdução, o que estava acontecendo aqui no versículo 1? Cuidado com a impaciência e a falta de fé. É algo que nos assola todo santo dia. Porque, gente, esperar não é fácil, né? Quem tem essa virtude de esperar, quem tem essa virtude da paciência, quem já conquistou, que bênção, está de parabéns. Mas não é tão simples assim. O povo, olha o que ele diz no versículo 1. Ao ver que Moisés demorava a descer do monte, o povo juntou-se ao redor de Arão e lhe disse: venha e faça para nós deuses que nos conduzam, porque a esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que aconteceu. Ou seja, Moisés sumiu, então vamos seguir outro caminho, vamos adorar outro Deus, vamos mudar de time, porque não deu certo. Ele sumiu, Deus fala através dele, ele não está aqui, então vamos embora. Vamos voltar a fazer o que a gente fazia lá no Egito, adorar outros deuses, porque era uma nação politeísta, com muitos deuses. E o povo de Israel, que ali acompanhava o Êxodo, acompanhava Moisés, morou, foi criado lá durante muito tempo. Então eles tinham uma influência com relação a isso. Então para eles era muito simples. Vamos criar aqui um Deus, e aí Arão já sabia que o boi representava algo importante naquela época, já falou, vou fazer logo um bezerro, que esse povo me dá paz e fica lá. Então, a impaciência e a falta de fé andam juntas. Quando a gente começa a ficar impaciente por alguma coisa na nossa vida, por alguma causa, porque às vezes nós temos coisas que pedimos a Deus. Deus, por exemplo, uma cura, às vezes é da vontade de Deus, às vezes não é.
Às vezes Deus vai fazer hoje ou Deus vai fazer daqui a anos. Várias e várias coisas na nossa vida necessitam de tempo. E o interessante é que a gente vai ficando mais velho e vai percebendo como Deus age. Quando a gente é jovem, tipo na época dos 20 e poucos anos, a gente acha que tudo tem que ser na hora, que Deus tem que fazer porque tem que ser ali no momento, e antes disso ainda é pior. Antes dos 20 a gente ainda é mais assim ainda. Mas depois que você amadurece espiritualmente, amadurece como ser humano, você entende que Deus não tem pressa. Por que Deus não tem pressa? Porque Ele é o Senhor do tempo. Ele não está preso ao tempo. Ele é um ser eterno. E nós, enquanto criaturas carnais, não somos eternos. Nós preocupamos com o nosso tempo de vida. Não, mas eu já estou com tantos anos, então eu tenho que acelerar. Não, mas eu já cheguei nos 40, então eu preciso correndo. Não dá para esperar mais não, Senhor. Não, eu estou nos 50, Deus, como é que faz? Aí chega nos 60 e fala, Deus, ó, já estou entrando para a hora extra daqui uns dias. E Deus não tem pressa, porque Ele tem o tempo dele. E aí nós esquecemos que, por mais que sejamos seres carnais, e um dia vamos morrer, somos também seres eternos. Porque a partir do momento que você creu em Cristo, você adquiriu a vida eterna. Então você não vai morrer nunca. Só a sua carne que vai morrer. Mas a gente apega com isso aqui. A gente apega com a nossa vida aqui e se afasta do Senhor. Muito simples isso, né? E ao mesmo tempo muito difícil. Porque a gente apega com a nossa vida. Você já parou para pensar o valor que você dá na sua vida? Tanto que é grande. Na sua história, nas suas coisas. E a gente se apega com isso. E quer que Deus age na nossa vida, e quer que Deus faz, e aí Deus não faz, e aí Deus não fala, e aí demora, aí vem o quê? A impaciência e a incredulidade. Quem aqui nunca passou por isso? Todos já passaram, eu já passei por isso muitas vezes. No começo da caminhada cristã, principalmente, que a gente orava e falava, Deus me abençoa, Deus faz isso, Deus eu preciso disso, e o negócio não acontecia. Aí você até começa a questionar, será que Deus existe? Será que Ele está me ouvindo? Aí você começa a vir vários sofismas na sua mente, e o inimigo ajuda a lançar esse sofisma e fala, lá, tá vendo o que aconteceu? Mais uma tragédia, mais uma criança abusada, mais uma pessoa brutalmente assassinada, mais um terremoto, aí você começa a falar, será que Deus existe? Deus é tão bom. E aí começa a mentira da incredulidade na sua mente, e a sua cabeça, a sua mente começa a brigar com o Espírito Santo que está dentro de você, e começa ali a militar, carne contra espírito. Por quê? Porque o Espírito quer fazer a vontade de Deus, o Espírito crê, mas a carne não. Aí complica, aí acontece o que aconteceu aqui. Aí, por que muitas pessoas entram para a igreja e depois saem? Por que muitas pessoas falam que eu converti, agora eu sou cristão, eu batizei, aí passa 1 ano, 2 anos, você vê a pessoa do mesmo jeitinho que ela era antes, no mundão, tocando terror e tal, aí você falou, o que aconteceu? Aquilo era furada, pensei que aquele negócio era de Deus, aquele povo lá só queria me enganar e tal, não sei o que, e por quê? Porque não sabe esperar. A pessoa acha que a partir do momento que ela converte, a vida dela vai mudar da água para o vinho, ela vai virar santa, ela vai prosperar de maneira inaudita, ela vai ver milagres, e não é dessa forma. A gente converte, a gente gradativamente, a gente vai subindo a escada da caminhada cristã, adquirindo experiências com o Senhor através dos milagres, das coisas que Ele faz conosco. Você começa a olhar o mundo de uma forma diferente, você entende a sua condição, que você nasceu como pecador, aí você entende que Jesus morreu por você, e aí você entende que Deus é misericordioso, porque senão Ele já tinha acabado com essa terra há muitos anos. Porque imagina a paciência que Deus tem, e a impaciência que nós temos. E o que eu aconselho a vocês? Começa a lembrar das coisas que Deus já fez para você. Quando você estiver impaciente com algo,
quando você estiver agoniado e falando, não, estou cansado, eu não aguento mais esperar, Senhor, meu Deus, me ajuda, Deus não fala comigo, Deus está em silêncio e tal. Sabe o que você faz? Fala igual Jeremias, Senhor, traga à minha memória aquilo que me traz esperança. Eu já fiz isso muitas vezes. Muitas vezes eu estava abatido, agoniado com situações e pedindo a Deus, e eu não via nada, não via mudança, e você ali naquela agonia falava, Senhor, pera lá, traga à minha memória aquilo que me traz esperança. Aí você começa a lembrar das coisas que Deus já fez por você, de onde Deus te tirou, dos livramentos que Deus te deu, até mesmo antes de você converter. Por quê? Porque Deus tinha um propósito na sua vida. Quantos e quantos perigos você já passou, quantos e quantos riscos, quantas e quantas coisas erradas que você já fez, e Deus te perdoou, e Deus te acolheu, e Deus te aceitou. Veja só, você precisa lembrar disso, e não ficar olhando só para frente. Aí muitas vezes a gente cai nessa impaciência, nessa incredulidade e pensa, ah não, já sou crente tem tanto tempo, minha vida não muda, minha vida está do mesmo jeito, estou na mesma casa, mesmo carro, tanto tempo que eu estou tentando casar, Deus não envia uma pessoa, não dou conta disso mais não aguento isso mais não, e você cai na incredulidade. Isso é um perigo, isso é um perigo muito grande. Por quê? Porque você pode fazer igualzinho o povo fez, criar um Deus para você, idolatrar alguma coisa, ou até mesmo mudar de religião. Não, essa aqui não deu certo, eu vou para outra, que aquela ali às vezes dá. E foi isso que o povo fez. Então nós precisamos o quê? Ter perseverança, perseverar. Nada pode vencer a perseverança, porque a perseverança produz frutos. Que frutos? Paciência, fidelidade, amor, domínio próprio. E esses frutos são muito fortes. Eles nos dão uma base cristã, uma base de vida muito diferente. Então, quando você se sentir cansado, abatido, quando você achar que não tem como mais, olha para trás. Lembra de onde você saiu, lembra de onde Deus te tirou, lembra de tudo que você já passou, lembra de tudo que Deus já fez por você. E ao invés de você reclamar, ao invés de você incredulizar, ao invés de você murmurar e perder a paciência, agradece. Fala, Deus, eu cheguei até aqui porque o Senhor me ajudou. Que o que seria de mim se não fosse o Senhor? Muitas vezes eu estou orando e eu sempre falo isso para Deus. Eu falo, Deus, o que seria de mim se o Senhor não tivesse me resgatado? O que eu estaria fazendo agora? Será que eu estaria pelo menos vivo? Eu sempre penso isso. E falo, Deus, muito obrigado por o Senhor ter me resgatado, me escolhido, me ensinado a Tua palavra, me levado para a igreja, colocado pessoas na minha vida que me ensinaram, que me abençoaram. Muito obrigado pelas experiências que eu tenho com o Senhor. Muito obrigado por eu conseguir orar. Tem gente que não consegue orar. Vocês sabiam disso? Nós somos tão abençoados porque nós temos um Deus que quando a gente precisa, quando a gente está ali agoniado, a gente bate o joelho no chão e fala com Ele. Você acha que isso vem de você? Não vem de você, vem dEle. Ele te deu isso. Ele te deu esse livre acesso. Tem pessoas que não conseguem fazer isso. Então, tenhamos paciência. Sabe por quê? Ele é o Senhor do tempo. Eclesiastes capítulo 3 fala tudo sobre isso, que há tempo para todas as coisas. A vida não é só flores. Tem tempo de festejar, tempo de brincar, mas também tem tempo de prantear, tem tempo de chorar, tem tempo de sofrer, e todos passaremos por isso. Mas com uma diferença, tem um Deus cuidando de nós, amém? Terceiro, já caminhando para o final, cuidado com os bezerros de ouro nos dias atuais. O que são os bezerros de ouro nos dias atuais? No começo da mensagem eu falei para vocês que o ser humano é inclinado a adorar alguma coisa. E principalmente, não só adorar, a se apegar a coisas, objetos, ídolos e até pessoas. Então, quando a gente fala cuidado com os bezerros de ouro nos dias atuais, nós estamos falando literalmente de idolatria. O que é idolatria? É quando você tira
porque nós temos que adorar somente a um Deus, idolatrar um Deus, adorar, prostrar. Mas quando você tira o foco dele e começa a criar coisas, a se apegar em outras coisas, aí você começa a agir como povo. Você começa a tirar o foco de Deus para colocar o foco em outras coisas. E muitas vezes isso não é perceptível. Por exemplo, tem pessoas que adoram outras pessoas. Eu já vi muitos pais idolatrando filhos. Eu já vi muitos homens idolatrando seu casamento. Eu já vi muitos homens idolatrando o dinheiro, esse é o principal, a vida financeira. Já vi muitos homens idolatrando CNPJs, que são empresas. Muitas vezes a pessoa cria uma empresa e luta por aquilo, é como se fosse um filho. E ela não quer perder aquilo, jamais ela quer perder. E aí quando o trem dá uma apertadinha, a pessoa desespera. Por quê? Porque o coração está ali. Já vi pessoas idolatrando o carro, eu já fiz isso. Teve uma época da minha vida que eu pedi ajuda do pastor que eu frequentava uma igreja, que eu tinha um carro, porque toda a vida desde criança é uma coisa que eu gostava muito, era de carro. E aí quando eu casei eu não tinha carro, andava de ônibus, por um bom tempo eu e o Josuane ia para a igreja de ônibus, debaixo de chuva e tal, e eu sempre sonhei. E aí devagarzinho eu fui conquistando carros, né? Deus foi me dando para condução, da maneira que eu ia, e chegou um ponto que eu cheguei num nível que eu falei, pastor, cheguei no meu pastor e falei, pastor, eu quero que o senhor ore comigo, que eu estou achando que eu tô muito apegado com o meu carro. Primeiro que ele vive estragando, porque tudo aquilo que você idolatra, Deus põe a mão. Pode ser até uma pessoa que Deus põe a mão. Sabe por quê? Porque Deus te ama e Deus te corrige. Então, idolatria é um perigo, tanto para você afastar de Deus, quanto para você perder aquilo que você está idolatrando. Entendeu? Porque Ele vai te corrigir. Então, se você idolatra um bem, Ele vai tirar isso de você. Eu lembro de, quando eu converti, tinha um homem, e aconteceu um negócio tão estranho com ele, ele idolatrava, ele deu esse testemunho depois. Eu lembro de um dia a gente estava numa célula, e ele comentar que ele tinha uma conta no banco, que antigamente, conta em banco era um negócio complicado, não é igual hoje não. Hoje você abre conta digital aí, fez 18 anos, CPF, na hora. Antigamente não, antigamente para você, eu lembro do meu pai contar, que para você abrir uma conta, por exemplo, eu lembro que meu pai abriu uma conta no Banco Nacional, e você tinha que fazer um depósito, você tinha que ter dinheiro. Ó, para você abrir a conta aqui, você tem que ter tanto, né? Os mais velhos aí vão lembrar disso. E para você ter uma conta bancária assim, nível alto, aí você tinha que ter dinheiro mesmo. E esse cara, esse irmão, contava uma história que ele idolatrava a conta bancária dele, porque a conta bancária dele era um nível muito alto. Ele não era rico, mas a conta era um nível muito alto. De repente teve um reboliço na vida desse cara, e ele perdeu tudo, perdeu essa conta, e ele dava o seu testemunho dizendo, eu idolatrava isso, 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 e Deus me tirou. Hoje eu converti de verdade, hoje eu não me importo com isso mais. Então nós precisamos entender o quê? Que tudo aquilo que a gente apega a um grande risco de Deus nos tomar, de Deus nos pedir. Já viu quando a pessoa fala assim, ó, entrega seu Isaac? Quem já ouviu isso? Todo mundo, né? Entrega seu Isaac. Por quê? Porque Deus pediu uma grande prova de fidelidade a Abraão. Deus falou, Abraão, hoje o sacrifício é diferente. Ele disse, sim, Senhor, o que tu queres de mim? Hoje não tem cordeiro não. Hoje você vai sacrificar o Isaac, seu filho. Já pensou Deus te falar isso? Você pegar uma criança, olhar no olho dela e sangrar ela? Era isso que acontecia, derramar o sangue dela. E aí Deus fala isso para Abraão, e Abraão fala, amém, Senhor, assim eu farei. A sorte, né? A bênção é que ele foi aprovado. Mas será que a gente seria capaz de ser aprovado? Começa a pensar, o que tem no seu coração que você não queria perder de jeito nenhum? Que você fala, não, Deus, sem isso aí eu não vivo. Me ajuda, Deus, sem isso aí não dá. Isso é idolatria. Porque a única coisa que tem que ser 100% suficiente na nossa vida é Jesus. A sua alegria tem que vir de Jesus. Assim como Paulo fala, independente da minha circunstância, se eu estou abastado, se eu estou necessitado, se eu estou doente, se eu estou sadio, com frio, com calor,
o Senhor é suficiente na minha vida. Simples assim. E conosco é a mesma coisa. Nós precisamos entender que não é o que nós construímos que nos traz felicidade. Não são só as pessoas que estão ao nosso lado, que claro que nos trazem felicidade, a nossa família nos traz alegria, sim. As coisas também que a gente conquista nos traz alegria, mas não é felicidade, não é um sentimento constante. Porque nós temos momentos de felicidade e momentos de tristeza, tanto com pessoas, tanto com situações, mas em Cristo nós precisamos entender que a nossa alegria precisa ser constante. Ele tem que ser toda a fonte da nossa alegria, da nossa paz, do nosso sustento, e não há outra coisa. Ah, mas e se eu perder isso, eu estou enrolado, Senhor? Não, Deus vai te fazer de outra forma. Ah, mas se eu perder meu emprego, que eu custei conquistar, meu Deus, eu vou morrer. Não vai. Deus te dá algo melhor. Deus cuida de você. Então nós precisamos entender que os bezerros de ouro de hoje em dia estão nos afastando do Senhor. Tudo aquilo que é idolatria na sua vida, tudo que te afasta do Senhor, até mesmo isso aqui pode virar idolatria na nossa vida. Por quê? Porque a gente muitas vezes tira muito mais tempo com isso aqui do que com a nossa família, do que com o Senhor. Enquanto você poderia estar orando, buscando a Deus, você está ali no celular, no Instagram, no TikTok, vendo a vida dos outros, vendo piadinhas, vendo memes e tal. E o mundo tem muito entretenimento para a gente adorar. Na verdade, o mundo produz bezerros de ouro. Muitos e muitos bezerros de ouro para nós. O mundo produz. Isso é fato. O mundo parece que vive em função disso. O capitalismo é isso. As pessoas querem conquistar e nunca estão satisfeitas com o que têm. E aí, eu vi uma coisa tão interessante essa semana. Muitas vezes você vê coisa boa nas redes sociais. Que o cara falava, e eu fiquei com essa frase na minha cabeça e quero compartilhar com vocês. Deixa eu ver se eu me lembro. A ânsia de conquistar e o tédio de possuir. Deu para entender? Nós temos a ansiedade, a ânsia de conquistar. Isso está em nós. Conquistar as coisas boas, né? Só que depois nós temos, sabe o quê? O tédio de possuir. Sabe por que vem o tédio de possuir? Porque tudo que você conquista e não entende que a sua alegria não está naquelas conquistas, vira tédio. Tudo que você conquista fora de Cristo, vira tédio. Quando a sua alegria vem das conquistas, dos bens materiais, vira tédio. E aí, o que essa pessoa falava? Que ele conquistou uma casa bonita, num condomínio, aí tinha lá coisa grande, tinha na garagem uma Ferrari e um outro carro lá, e ele falava assim: eu lutei tanto para conquistar isso aqui, eu sonhei com isso aqui, mas parece que agora não tem graça. Está aqui na garagem, essa casa, não tem graça. E é assim que acontece, quando não se entende o que é Jesus. Quando não se entende que somente o Criador pode fazer a criatura feliz. Somente o Criador. Então entenda isso. Remova todo tipo de idolatria da sua vida. Remova tudo que te afasta do Senhor. Tudo que te afasta. Continue vivendo a sua vida, mas entendendo que a sua alegria não está nas coisas. A sua paz não vem do dinheiro que você acumulou. Porque eu conheço muitas pessoas que têm muito dinheiro, mas não têm paz. A sua saúde não vai vir do plano que você paga para você ser tratado lá no Einstein, no Orion. Não vai vir. Sua saúde vem do Senhor. Porque a hora que chegar o dia, acabou. A hora que Deus não quiser mais, acabou. Ele vai te recolher e pronto. Não adianta ter dinheiro, não adianta ter nada. Então nós precisamos entender o quê? Que Deus odeia a idolatria. Deus odeia a idolatria. Deus não divide glória com ninguém. E tudo que te afastar do Senhor vai te trazer problema. Então que você possa nessa noite sondar o seu coração e tomar uma atitude, mudar. Não é fácil.
Não é fácil. Tem coisas que é difícil da gente abandonar e até mesmo reconhecer que a gente idolatra. Porque a gente fala, não, que isso, eu não idolatro isso aí de jeito nenhum, de forma nenhuma, jamais eu trocaria o Senhor por isso, jamais. Mas não é bem assim. Sabe por quê? O coração é enganoso. O coração do homem engana. Esse negócio de segue seu coração é fria. Não segue não, que problema. Siga o Senhor. Siga o que está na Bíblia. Você tem que ser muito mais racional do que emocional. Quem age pela emoção, seguindo o coração, sempre arruma problema. Mas quem age pela razão, a razão que está na Bíblia, esse tem uma vida tranquila. Amém? Então, para que a gente conclua, nós precisamos o quê? Ser vigilantes para o quê? Que não caiamos no pecado da idolatria e da infidelidade ao Senhor. Então, só recapitulando, cuidado com quem você segue, saiba escolher os seus líderes, saiba filtrar aquilo que você ouve no seu celular, no seu Instagram. Segundo, cuidado com a sua impaciência, com a sua incredulidade, com a sua murmuração. E o último que nós falamos é, cuidado com os bezerros de ouro que tem na sua vida. Vigia, busque do Senhor, peça a Deus para sondar o seu coração e falar, Deus, o que é que eu estou idolatrando? Tire isso de mim, amém? Então fiquem de pé, vamos orar. Vamos pedir ao Senhor que sonda o nosso coração, afasta de nós tudo aquilo que a gente acha que é fundamental, que é muito importante, que a gente não vive sem, que a gente não abre mão. Deus tem que nos mostrar. Se a gente pedir, Ele vai fazer, porque é a vontade dEle, que a gente saia do erro, saia do pecado e viva conforme Ele nos ensina, conforme Ele quer. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, nós oramos ao Senhor nesta noite, ó Deus. Pai, em primeiro lugar, queremos Te agradecer por todo o ensinamento, queremos Te agradecer pela Tua fidelidade, pela Tua graça para conosco, Jesus, porque nós não merecemos tanta coisa, Pai, tanta coisa boa, nós não merecemos tantas bênçãos espirituais, o carinho que o Senhor tem por cada um aqui, ó Deus, o cuidado que o Senhor tem por cada vida que está aqui nesta noite, ó Deus, nós Te agradecemos. Pai, em nome de Jesus, nós Te pedimos que sonda os nossos corações, ó Deus. Deus, nos mostre tudo aquilo que nós temos idolatrado e adorado, que nos afasta do Senhor. Deus, em nome de Jesus, não permita que bezerros de ouro tome o lugar do Senhor nos nossos corações, na nossa família, na nossa casa, Senhor, não permita, ó Deus. Mas antes, nos mostre, ó Pai, para que nós possamos vencer, para que nós possamos remover e retirar tudo aquilo que nos afasta do Senhor. Nos dê entendimento, ó Deus, para seguir pessoas, para ouvir palavras que falam somente do Senhor, que seguem a doutrina de Cristo, ó Deus. Deus, nos dê também paciência e fé, perseverança, para esperar o tempo do Senhor nas nossas vidas, ó Deus, porque às vezes é tão difícil, Pai, porque nós temos, aquela síndrome do agorismo, que tudo tem que ser agora, que tudo tem que ser hoje, e não é assim que o Senhor trabalha. Portanto, nós Te pedimos, ó Pai, que nos dê paciência, em nome de Jesus, e afasta de nós tudo aquilo que pode nos tirar da Tua presença, ó Deus, em nome de Jesus. Nós oramos e desde já Te agradecemos por tudo. Amém. Amém? Angélica vai encerrar o